Olá, sou Josué Melo Salgado, pastor sênior da Igreja Batista da Graça em Brasília, uma igreja filiada à Convenção Batista do Planalto Central e à Convenção Batista Brasileira. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, estudo bíblico no livro do Apocalipse, quero deixar um convite com você que me assiste ao vivo. Culto da Igreja Batista da Graça acontece sempre aos domingos, às 19 horas, na Catedral Anglicana de Brasília, na Entrequadra Sul, 309-310, Asa Sul. Hoje à noite nós vamos tratar do tema Adeus à Vingança, vivendo acima da espiral da violência, baseado no texto de Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Esta mensagem de hoje se enquadra e se encaixa nas mensagens em série A Igreja de Jesus, o Sermão do Monte e a Igreja que Jesus quer que sejamos. Teremos hoje à noite também a celebração da Ceia do Senhor. Participe conosco, você é nosso convidado. Este estudo de hoje, faz parte da EBV, Escola de Bíblia ao Vivo, da Igreja Batista da Graça. Nós estamos fazendo estudos temáticos no livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar a carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17, que nós poderíamos dar também o nome de Vivendo em Território Inimigo. Eu vou ler aqui, na Bíblia Sagrada, os versos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Da introdução geral que fizemos à igreja, ou às cartas, eu vou chamar de Jesus Cristo às 7 igrejas na Ásia. No dia 2 de abril, nós falamos sobre esta introdução geral. E aprendemos que o Apocalipse foi escrito também para nos ensinar e para nos treinar. Primeiro, a amar, com a carta a Éfeso, a sofrer, com a carta a Esmirna, e hoje aprender a falar a verdade com Pérgamo. Somos treinados com Pérgamo para não sermos indiferentes aos ensinamentos que nos desviam da verdade do Evangelho. Somos ensinados a tomar cuidado com facções que surgem muitas vezes dentro da Igreja de Jesus. As 7 cartas, lembramos, elas têm um esboço mais ou menos constante na sua composição.
Em primeiro lugar, sempre vem uma saudação ao anjo da igreja, já vimos isto. Aqui concluímos que o anjo da igreja se refere à própria comunidade como um todo. Em segundo, na saudação está características ou as características de Jesus glorificado. É sempre bom lembrar, as cartas às 7 igrejas do livro de Apocalipse são cartas de Jesus, foram reveladas a João. Mas quem escreveu, de fato, vamos dizer assim, o autor dessas cartas é o próprio Jesus Cristo. Segundo, vem sempre um elogio por boas obras e fidelidade, faltando apenas à igreja em Laodiceia qualquer elogio. Em terceiro lugar, a acusação a respeito de pecado. Falta, neste caso, em Esmirna, que já vimos na semana retrasada, e também a Filadélfia. Em quarto lugar, nós temos sempre uma exortação, um encorajamento. Isso está presente em todas as cartas. Essa demonstração, em quinto lugar, falta em Esmirna e Filadélfia. E, finalmente, o galardão prometido e o estribilho, que sempre conclui do mesmo modo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Território de Satanás. Eis aí o nome da cidade de Pérgamo, que foi um importante centro cultural greco-romano, que chegou a ter 150 mil habitantes, no seu auge, durante o primeiro século antes de Cristo. A hoje moderna Bérgama, na Turquia, tem mais ou menos 60 mil habitantes, representa mais ou menos isso. É assim que Jesus, então, a caracteriza. Sei onde habitas, falando à igreja, onde está o trono de Satanás. Versículo 13, na parte A. E no versículo 13, na parte B, diz, onde Satanás habita. Nós temos, aqui em Brasília, a felicidade de viver na capital da esperança. Será mesmo? O Evangelho de João fala por 3 vezes no príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, versículo 30 e João capítulo 16, versículo 11. Príncipe deste mundo, se referindo a Satanás. O que esses textos nos dizem, vamos lembrar que o mesmo autor do Evangelho, é o mesmo autor aqui do Apocalipse, este mundo tem um príncipe, um monarca, um líder. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala no Deus desta presente era perversa. Indicando, portanto, que o tempo presente, não só o passado, é dominado por um Deus com D minúsculo. Desse modo, nós podemos também dizer que mesmo nós, século XXI, Distrito Federal, outra cidade, nós também vivemos naquilo que pode ser chamado território de Satanás, já que o príncipe deste mundo é o próprio Satanás. Como é que nós podemos entender essa mensagem? Primeiro vamos pensar no território inimigo. A 341 metros acima do nível do mar está a Acrópolis de Pérgamo. Ou estava na época, hoje apenas ruínas. A moderna cidade de Bergama está abaixo desta elevação. A cidade recebeu o nome principalmente por causa do autor ou do altar de Zeus. Hoje apenas a fundação. Sobre a fundação de pedras estava uma plataforma com quase 6 metros de altura, relevos representando batalhas entre deuses e gigantes. Foi descoberto em 1871 e levado praticamente totalmente para a Alemanha. Havia ali 4 cultos. O culto a Zeus, o Salvador. A Dionísio, deus da vegetação com seus rituais secretos. A Asclepe,
Asclépio, deus da saúde. Aí vem o simbolismo das cobras. Asclepion, por exemplo, é o espar de saúde. A deusa Atena, que já vimos, é a deusa da vitória. E o culto ao imperador, este muito mais forte. A adoração do espírito de Roma, do imperador, ali estava muito presente. Por isso temos ali o templo de Trajano, as ruínas, claro, do templo de Trajano. O espírito de Roma, esse culto de adoração do imperador, era muito comum na época. Ele devia ser adorado por todos os súditos, senão eles sofriam perseguições, sofriam morte, sofriam por conta da lealdade, não é? Ou da falta de lealdade, que precisavam então queimar o incenso formalmente aos pés da estátua de César. O primeiro templo do culto foi estabelecido em 29 a.C. e é revelado como um instrumento de cunhagem para o principado de Trajano no final do primeiro século. Um segundo a Trajano e um terceiro foi construído a Severo. Mas apenas o primeiro funcionava quando João escreveu a sua carta em Patmos. Pérgamo, portanto, era um importante centro da religião do Estado. Importante nós lembrarmos disso quando pensamos no nosso tempo presente. Que pensamos, bem, no nosso tempo não existe culto ao imperador. Existe, sim. Há muitos personagens da política nacional que se colocam quase como semideuses, se não querendo disputar até mesmo com Deus. Portanto, o culto ao imperador era algo presente naquele tempo e também, infelizmente, no nosso tempo. Visitando Bérgama e as ruínas da antiga Pérgamo, você não vai encontrar nenhuma placa ali com o nome Território de Satanás. Você não vai encontrar isso lá. Porque este é um entendimento de Jesus sobre aquela cidade. A carta foi escrita por Jesus, como dissemos. Por isso é importante nós pensarmos nisso. Qual a percepção que Jesus Cristo tem sobre o mundo? Qual a percepção de Jesus sobre a nossa sociedade? Talvez aquilo que chamemos de cultura, divertimento, negócio, forma de negociar, seja na percepção de Jesus Cristo, território de Satanás. Talvez o principal atributo ali presente naquele culto do imperador e que dava este nome à cidade de Pérgamo, território de Satanás, seja a idolatria, culto a personalidades, a homens, a seres humanos, a ídolos, que ocupam o lugar de Deus. Então vale a pena perguntar, quem é Deus na sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Ou quais são os ídolos da sua vida que disputam o espaço com Deus? Segundo, nós estudamos e meditamos sobre a sedução do caminho mais fácil que estava presente ali na igreja de Pérgamo. Nessa igreja havia facções. Uma delas, a dos Nicolaitas. Atos capítulo 6, versículo 5, informa que Nicolau, prosélito de Antioquia, era um dos 7 da comissão da igreja de Jerusalém, que foi resolver aquele problema de alimentos que as mulheres dos gregos estavam deixando de receber. Nicolaus significa conquistador do povo. Nicolaus vem de Nike, ou seja, a deusa da vitória, a deusa alada da vitória. Vejam bem, 60 anos depois, aparece um grupo de seguidores, provavelmente, deste Nicolau, que foi usado por Deus, foi usado pela igreja naquele momento para solucionar o problema da crise, do conflito que estava havendo ali, conforme registrado em Atos capítulo 6. 60 anos depois aparece esse grupo de seguidores dele.
E esse grupo parece que colocava este Nicolau como sendo seu líder, seu guia. De Éfeso, por exemplo, diz Jesus em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Preste atenção nisto. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O ensino dos nicolaítas era igual à doutrina ou o ensino de Balaão, nos ensina o texto. Balaão era nativo de Petor, uma cidade da Mesopotâmia, investido pelo Senhor com poder profético. Números capítulo 22 até o capítulo 25, no versículo 5, nós temos a descrição da situação deste homem chamado Balaão. Deus falava com ele. Ele chamava a Deus pelo nome revelado a Israel, Yahvé Elohai, capítulo 22, versículo 18, que significa o Senhor meu Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele, conforme narra Números 24, versículo 2. Mas ele foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel, amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar os israelitas. Mas compelido pelo poder do Senhor, ele, ao invés de amaldiçoar, abençoou-os. Entretanto, a sua atuação quanto a Balaque atrapalhou a peregrinação de Israel, levando o povo à idolatria. Números capítulo 25, versículos 1 a 3 diz: Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Ou seja, a demora de Israel atrapalhou a peregrinação e levou à idolatria. O livro de Apocalipse compara, então, essa situação vivida naquele momento, lá em Israel, no antigo Israel, com Balaão, compara com a situação agora deste grupo chamado Nicolaitas. O que nós podemos aprender disso aqui? Um servo de Deus, até investido de poder profético, acaba e pode muitas vezes ser usado pelo inimigo e atrapalhar a marcha da igreja. É por isso que a Bíblia manda a gente provar os espíritos. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que diz o Senhor está falando através de mim, de fato é verdadeiro. A idolatria estava ali presente também. Nós encontramos a descrição desta idolatria nas duas bestas. A besta do mar, em Apocalipse 13, 1 a 10, que perseguia o povo de Deus. E a besta da terra, no capítulo 13, versos 11 e 18, que engana. Então note, tanto a perseguição quanto o engano instigam a idolatria. Ambos instigam a idolatria. Judas capítulo 1, versículo 11, 2 Pedro capítulo 2, verso 15, diz que, levados pelo prêmio de Balaão, amou o prêmio da injustiça. Balaão foi seduzido pela expectativa de uma recompensa e acabou levando o povo à idolatria. Agora, o que quer dizer exatamente o problema com esses nicolaítas que a Bíblia diz, lá na carta a Éfeso, que o próprio Jesus também aborrecia? Os nicolaítas, eles seguiam um servo fiel do passado, se recusavam a seguir os líderes do presente. Talvez fosse até um diácono, se de fato Atos 6 fala sobre isso. Mas usados pelo inimigo, eles criavam facções dentro da igreja e atrapalhavam a sua marcha. Um aspecto importante aqui é que provavelmente estes nicolaítas estavam sendo seduzidos pelas recompensas materiais. Eles propunham uma certa condescendência para com o culto ao imperador, talvez dizendo: gente, não tem problema, vamos lá no templo a Trajano, queimemos o incenso, mas interiormente a gente vai continuar seguindo a Cristo. Isso vai nos garantir que a gente não perca os nossos bens e que não sejamos perseguidos. Vamos fingir. Ora, meus amados irmãos, se nós apenas nos prostrarmos diante da estátua do imperador, eles pensavam, não perderemos nossos bens,
não perderemos nossa posição. Mas a Bíblia diz, e Jesus diz àquela igreja, não é bom. Tenho, porém, contra ti, que mantens esses nicolaítas aí dentro da igreja. Por último, nós verificamos a vida vitoriosa em território inimigo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Versículo 12. Arrepende-te, versículo 16. Pois se não virei a ti em breve, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Espada da minha boca. Espada aguda de 2 gumes. Interessante essa expressão. Nos lembra aquela palavra em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Notem, irmãos, no anfiteatro, grande anfiteatro que hoje ainda tem lá as ruínas de Pérgamo, passavam comédias e dramas numa das encostas daquela acrópole. Na biblioteca de Pérgamo havia mais de 200 mil volumes. Nenhuma palavra, entretanto, era dada ali na cidade de Pérgamo que fosse redentora e transformadora. Por isso que Jesus se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, de cuja boca sai esta espada. Sabe como é que nós enfrentamos e combatemos estes movimentos que às vezes surgem na igreja de condescendência com as coisas do mundo, de acomodação às coisas do mundo para que a gente não perca privilégios, para que a gente não enfrente perseguições e dificuldades? A gente enfrenta com a palavra de Deus. A gente enfrenta com a palavra e com a espada afiada de 2 gumes. Ela que é apta para discernir as intenções do coração. É assim que a gente consegue enfrentar esses problemas que surgem dentro da igreja do Senhor. E que muitas vezes vai levar o próprio Senhor a dizer, tenho, porém, contra ti. Conclusão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Lhe darei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, do qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Interessante. A expressão pedra branca, com o nome escrito. Havia uma prática dos jurados naquela época. Eles recebiam uma pedra branca e uma pedra preta. A pedra branca era o sinal de que eles votavam na inocência de um determinado julgado. A pedra preta significava a culpa. Que Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo. Todo o teu passado está perdoado. Basta apenas que você ouça a minha palavra e que você siga a minha palavra. A pedra branca será concedida àqueles que vencerem. Seremos convidados pelo Senhor. Se vencermos e se enfrentarmos estas acomodações ao mundo e as práticas do mundo que muitas vezes vêm sobre a igreja, nós receberemos isso. Seremos recebidos com alegria e ouviremos do Senhor. Bem-vindo à minha casa. Bem-vindo à minha ceia. Trago para você 3 perguntas para reflexão e compartilhamento. A primeira pergunta é a seguinte. Se Jesus escrevesse uma carta falando da sua cidade, que nome ele daria a esta cidade? E por quê? Segunda pergunta. Através da repreensão de Jesus à igreja em Pérgamo, o que nós podemos aprender sobre as características de uma igreja dos sonhos de Jesus?
E a terceira pergunta, qual o segredo para viver uma vida vitoriosa, mesmo vivendo em território inimigo? Qual deve ser o nosso guia, o nosso manual de sobrevivência? Como utilizá-lo na prática? Que Deus o abençoe. Que você receba da sua palavra constantemente. Próximo domingo, nós continuaremos, e dessa vez estudando Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 29, carta à igreja em Tiatira. Até o próximo domingo, se Deus permitir, ou até hoje à noite, no culto e celebração da graça de Deus. Que Ele nos abençoe.